9h14, 19 graus a temperatura. A ponte São Borja São Tomé está na expectativa de uma concessão, né, que vai ter um pedágio, as manutenções todas que são necessárias. Hoje está o abrigo dos dois países, né? E tem uma comissão mista Argentina-Brasil, que está tratando deste assunto, né? E os senadores também estão imbuídos aí de travar a melhor valuation, melhor modelagem para essa ponte, né, que precisa de manutenção. E a gente está em linha com o senador Luiz Carlos Reis, aqui do Estado, do Partido do Progressistas, né, que tem informações e pode trazer algumas questões que estão sendo tratadas justamente sobre essa ponte, que é importantíssima, né, no trânsito de produtos, no trânsito de pessoas, né, no relacionamento binacional. Senador, um bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio, e Macalossi também. Bom dia, senador. Obra muito importante que saiu do papel quando eu fui prefeito de São Borja em 93 a 96. Era buscada desde o tempo de Getúlio Vargas, presidente brasileiro, que fez a ponte em Uruguaiana, não fez a ponte em São Borja naquela ocasião. Nós tiramos do papel e foi a primeira obra concessionada da América Latina. Sim. A concessão público-privada, que funcionou até 4, 5 anos atrás, e agora tem a renovação da concessão, que por 2 vezes, Osíris, já foi deserta. A primeira não foi deserta, mas foi suspensa pelo TCU, e agora nós temos, reduzindo os valores que estavam sendo solicitados, para que os contratantes pudessem participar, e esperamos que dessa vez saia efetivamente agora uma nova empresa para tocar, né, esse processo. Senador, quem é que faz a manutenção da ponte hoje? A ponte está sendo mantida pela própria empresa, né? A empresa está hoje atuando a empresa é em São Borja, né? E a manutenção está sendo feita pela própria empresa Mercovia, que está sendo renovado constantemente o contrato com ela, né? Mas a licitação recém agora saiu a primeira vez em julho, e agora sai a segunda licitação para que possa haver alguma empresa contratada. Por que os certames dão vazios? É o valor do pedágio, é o custo da operação ou da manutenção que vai precisar ser feita nessas lajes da ponte? Seria uma ideia, Osíris, na outra licitação era 99 milhões de dólares o valor, né? E agora ele baixou para 23 milhões de dólares. Então, o valor é menor e não atraía interessados. As empresas não interessavam pelo valor que estava sendo colocado pela Argentina e também pelo Brasil. Falava com a Viviane S., que é a secretária nacional de transportes, que conduz esse assunto no governo brasileiro, junto com as autoridades argentinas, né? Mas deu certo, segunda-feira estavam fechando posições, porque tem que ser as decisões compartilhadas com argentinos e brasileiros, em cima desta comissão mista, que eu também já fiz parte dessa comissão mista Brasil-Argentina lá atrás, quando eu fui prefeito. Então tem essas decisões que o colegiado da Comab tem que tomar, né? Então o colegiado é órgãos brasileiros e órgãos argentinos. Tomaram a posição, reduziram o valor, colocaram menor número de exigências, e agora esperamos que apareça um interessado para que essa obra continue. Tanto o governo argentino como o próprio governo brasileiro, ainda no tempo do governo da presidente anterior na Argentina, eles queriam tornar a ponte pública novamente, entendeu? E não é o interesse do atual governo argentino e nem do atual governo brasileiro. Sim. Senador, São Borja é uma cidade que tem atrativos históricos interessantes e isso deveria ser uma forma de levar turistas para a cidade. Tem lá a Casa de Getúlio, a Casa do João Goulart, são museus importantes que contam parte da história brasileira. E é uma cidade que está na fronteira, né? Estão ali próximo, a ponte leva para a Argentina, para compras, para esse turismo todo que pode ser incentivado a partir disso. Como é que está esse fluxo hoje? Como é que está a vontade do turista de viajar para a região e de usar a ponte e toda a estrutura que existe lá? Osíris, além da questão dos dois ex-presidentes, nós temos também São Borja foi a primeira redução jesuítica, então também os jesuítas, né, exatamente, essas missões jesuíticas ativo para toda a região e em especial para São Borja. Veio, mas não é muita gente. Eu recordo quando eu era prefeito, o pessoal me buscava, me procurava em função da morte do presidente Getúlio Vargas. A casa que era da família estava em poder de um par de particulares.
o falecido filho do Dr. Getúlio, Lutero Vargas, que mantinha a casa. Aí eu acabei assumindo a casa naquela ocasião, fiz um acerto com a pessoa que cuidava da casa, era uma costureira que morava na casa e cuidava, e era ruim para a gente chegar um visitante na minha casa como prefeito. Imagina, um sábado de manhã, eu vim do Ceará, eu vim da Bahia e quero conhecer a casa do Getúlio Vargas, e a casa não estava aberta. Então eu assumi naquele momento como prefeito, e funciona até hoje. O museu é mantido pela prefeitura, então a prefeitura que mantém, e é importante porque afinal são 2 pontos históricos. Da mesma forma, a casa do Jango, eu já era deputado quando o então prefeito José Pereira Alvarez fez uma negociação com um ex-funcionário do Jango, que eu cobrava também uma indenização. Tudo foi acertado e hoje funciona o Museu do Getúlio e também o Museu do João Goulart. Senador Reis, qual é a perspectiva de valor do pedágio da ponte? Agora, Macalossi, eu não recordo o pedágio, né, porque foi acertado recentemente, já o ano retrasado, que os usuários de Santo Tomé e os usuários de São Borja não pagam pedágio, os automóveis. Agora, os caminhões têm que pagar pedágio, eu não sei o valor do caminhão, porque a gente passa ali na ponte, como nós somos de São Borja, meu carro é placa de São Borja, não tem, nós somos isentos do pagamento, eu não sei o valor, mas era um valor alto, o pessoal reclamava do preço do pedágio quando compara com o Uruguaiana, que é zero, não tem custo o pedágio de Uruguaiana, então era uma concorrência desleal, mas conseguiram atrair muito movimento para cá, né, para que essa ponte fizesse as suas funções, né, de atrair esse movimento de carga muito grande, e hoje é o terceiro ponto que mais atrai carga. É o segundo, quer dizer, está na frente, inclusive, de Foz do Iguaçu. É Uruguaiana em primeiro lugar e segundo é São Borja. Macalossi tem uma questão para o senhor aqui, senador. Sim, mas eu vou sair da pauta da ponte, senador, e vou falar sobre uma ponte política, na verdade. É que se estabeleceu uma infraestrutura ideológica entre o União Brasil e o seu partido, o Progressistas, formando a maior bancada dentro do Congresso Nacional. Vocês estão unidos mesmo? Porque o PP e a União Brasil, eles são muito semelhantes, no seguinte sentido. Tem alas oposicionistas, o senhor é um senador de oposição. Tem alas que são governistas e alas que estão observando o cenário para saber se embarcam ou não embarcam neste governo ou na oposição. Como é que vocês se acertam? Como é que se faz para juntar centenas de parlamentares e tirar uma coesão ideológica? É possível isso? Seguramente, Macalossi, haverá gente que vai sair do partido, entendeu? Eu conversava esse assunto com o Caiado no dia que houve o anúncio da fusão. Nesse dia eu conversei com o Caiado especificamente e nós temos a mesma posição de oposição ao governo. Foi até o fato que ele externou depois publicamente na imprensa, né? Isso é normal, que dentro de uma agremiação partidária tenha as pessoas que apoiam o atual governo e pessoas que são contra o atual governo. Seguramente isso ocorrerá também nos prefeitos, Macalossi, vereadores e próprios deputados, né? De algum fato, nós temos 3 deputados estaduais aqui no Rio Grande do Sul, que são do União Brasil, tem um deputado federal, e o nosso líder partidário já está trabalhando para que os 3 parlamentares fiquem conosco. Então já está havendo essa conversa do presidente do nosso partido e também do líder do nosso partido na Assembleia Legislativa, o deputado Marco Vinícius, trabalhando para que nós consigamos ficar com mais 3 deputados estaduais na nossa bancada. Vocês acham que vocês vão conseguir ampliar a bancada, então? É isso? Aqui no estado, sim, pelo que o Marcos fala, que já tem conversado com os 3 deputados que fazem parte da bancada do União Brasil. Eu acho que não haverá problema, mas isso, no Rio Grande do Sul, em qualquer parte do país, existem sim essas cisões de pessoas que não vão permanecer no partido. Isso já é certo, isso ocorrerá, mas nós esperamos que possamos contar com os 3 valentes deputados do União Brasil para compor a nossa chapa, e também o próprio deputado Busato, que é meu parceiro, para permanecer conosco na bancada federal. O PT e a União Brasil vão largar os ministérios que tem hoje no governo federal? É a nossa solicitação, né, que saiam essa posição que o Ciro Nogueira explanou, que
palavra do Caiado da mesma forma, que a conversa dele foi nesse sentido, nesse tom, de que nós largássemos o governo, esses dois partidos, e tocasse vida própria, até com própria candidatura própria. O Caiado hoje já é um pré-candidato à presidência da República. Só que ele lançou a pré-candidatura e o presidente do União Brasil não se fez presente. Não fez presente, mas depois até o Neto fez uma colocação, porque isso foi na Bahia, né, e o Neto fez uma colocação a respeito dessa aproximação com o governo, com o presidente Bolsonaro. Mas isso aí são as questões que estão sendo conversadas, e nós teremos uma posição ajustada sobre esse caso também da presidência da República. O pré-candidato dessa aliança é o ex-presidente Bolsonaro, mesmo ele estando inelegível no momento? Sim, as conversas que eu tenho com os colegas parlamentares em Brasília e o próprio Bolsonaro, ele é o plano A, plano B e plano C, porque nós entendemos, Macalossi, que é um absurdo um ex-presidente, hoje presidente, que foi condenado por corrupção, solto, e presidente da República, e um candidato que não pode concorrer porque não tem corrupção. Houve apenas uma reunião com embaixadores e colocou em dúvida as urnas eletrônicas. Então, em função desse assunto, hoje ele está sendo perseguido. Então, é um processo que ocorre e que seguramente nós esperamos que o bom senso prevaleça e que nós possamos ter o Bolsonaro como candidato. Senador, trazendo de volta aqui para as obras de infraestrutura e logística, duas obras que o senhor tem se dedicado bastante nos últimos anos e poderia nos atualizar aqui como é que estão. A barragem de Taquarembó, já houve algum avanço? Está em execução? Como é que está essa situação? E a outra é o Porto de Arroio do Sal, que ainda está na fase de negociação, projeto, licenciamentos. Quais são os avanços que temos nessas duas obras? O Porto de Arroio do Sal, Osíris, os empresários, é importante que saibam que os empresários gaúchos, onde o Adilson, que é um incorporador, tem uma empresa de construção em Xangri-Lá, é o líder maior do projeto, já investiram 92 milhões de reais. Então, se você bota dinheiro numa obra, um privado, é porque você tem interesse que retorne. Portanto, esse é apenas um dado importante para vocês, para que os ouvintes da Bandeirantes possam saber. Segundo, nós entramos em março com a documentação no IBAMA e lá tem um trâmite. Todas as conversas que nós tivemos com o presidente do IBAMA e a diretoria ligada às análises desse processo foram favoráveis e agora se desenrola o processo. Nós esperamos as audiências públicas que ocorrerão sobre esse tema e esperamos que 5, 6 meses possamos ter a resposta do IBAMA com relação à obra em si. Não existe nada de mais complicador com relação a esse assunto. Existem questões políticas e questões econômicas, do pessoal ligado ao Porto de Rio Grande, que de uma certa forma pressiona contra a obra, porque não quer concorrência. Não podemos pensar dessa forma. A Portos RS, ligada ao governo do estado do Rio Grande do Sul, manifesta contrariamente, publicamente, sobre esse Porto de Arroio do Sal. Imagina nós com a possibilidade de termos um porto privado, com condições excelentes, bem melhores que a de Rio Grande, e essa obra não sai do papel. Qual que é a justificativa da Portos RS para ser contra? A Portos diz que tem uma estrutura suficiente para o Rio Grande do Sul e em Rio Grande, que é só fazer algum investimento em ferrovia, em rodovia, enfim, que o resto está muito bom, muito bem, obrigado. E não é o que nós entendemos. A própria profundidade do Porto Macalossi, comparando hoje Rio Grande com o Porto Arroio do Sal, é totalmente diferente. Arroio do Sal, inclusive pelas correntes marítimas, pela própria profundidade, nem dragagem precisará ser feita, enquanto que Rio Grande, todos os anos, tem que fazer dragagem, além da profundidade. 17, 18 metros é o que nós temos em Arroio do Sal, e 13, 14 metros é o que nós temos em Rio Grande. Isso aí faz toda a diferença em cima do aporte dos navios, do tamanho dos navios que podem chegar a Arroio do Sal e que chegam usualmente em Rio Grande. Então são algumas das questões que eles colocam, mas Santa Catarina tem 7 portos funcionando, construindo mais 3, e nós estamos patinando apenas com um porto, e agora quando a iniciativa privada quer fazer a obra, nós temos essas oposições, mas faz parte do processo e nós estamos vencendo. Já temos a licença da ANTAC, já temos a licença do próprio Ministério dos Portos e Aeroportos, tudo acertado. Só nos falta agora a questão do IBAMA
Funcionando isso, a obra sai do papel. Senador, um ponto importante ainda sobre o porto. Vai beneficiar muito a região da Serra, que é uma região industrializada, porque fica mais próximo se o porto vier a ser construído efetivamente. Mas e a estrada até lá? Hoje tem a Rota do Sol, que é uma estrada de pista simples em serra. Tem algum projeto para melhorar esse caminho? Osíris, a primeira estrada que o Dr. Carlos me pedia quando lançamos o projeto em 2018 era a BR-285. Faltam 8 quilômetros de estrada que já estão prontos e falta uma ponte que liga São José dos Ausentes com Timbé, Santa Catarina. A obra está praticamente pronta. Toda a parte norte de Vacaria, Bom Jesus, Passo Fundo, todo o pessoal que sai pela 285 sairá por essa ponte, por essa estrada, que já está em conclusão e vai chegar na 101 e vai chegar no porto. Né? Chapecó, para vocês entenderem, Osíris, nos chamou lá, o pessoal da cooperativa Aurora, Nevor Cantão, que é o presidente da cooperativa, com a sua diretoria, para conhecer o nosso projeto e ter interesse Chapecó para exportar por Arroio do Sal, né? Exporta hoje por Itajaí. Então sai de Chapecó, nem é Rio Grande do Sul. Então toda aquela parte norte vem por lá. O Vale do Calçado sai por Santo Antônio da Patrulha, já tem uma estrada estatal, depois cai na Freeway. Toda a região metropolitana, todo o pessoal do fumo que nós já conversamos em Santa Cruz, cai pela Freeway. E sim, tem obras necessárias com relação pessoal da Serra Gaúcha, Bento, Caxias, enfim, que tem só a Rota do Sol. Mas tem pontos alternativos que nós já marcamos, estradas pequenas, que são asfaltadas no lado de Santa Catarina, chegando no Rio Grande do Sul. Por exemplo, Cambará do Sul tem uma estrada que está sendo concluída a ligação de Cambará até a ponte, a estrada que vai para Santa Catarina. Então tem 3 pontos que nós já marcamos, que são estradas de 10, 15 quilômetros, que podem ser rota de fuga para a Rota do Sol. Itaquarembó? A barragem que nós temos aqui hoje está em execução. Ela está andando lá em Dom Pedrito, com recursos do governo federal, e já tem próprios recursos do governo do estado, que a obra está em conclusão, agora sai do papel. E nós temos aí, Osíris, depois podemos conversar sobre esse assunto. Sim. Eu tenho diversas obras dos anos 60 que nós estamos tirando do papel para fazer irrigação no Rio Grande do Sul. Gostaria de falar contigo sobre esse tema. Sim. Agora eu estive em Arroio Grande, uma barragem em Arroio Grande, e lá o pessoal de lá me coloca 22 barragens dos anos 60, apenas uma em execução, entre Uruguai e também Rio Grande do Sul. Aquelas barragens que foram projetadas naquela ocasião, já com estudos feitos, realizados, e agora nós já saiu do papel a primeira, já foi paga, era 50 anos de prazo, e agora uma segunda obra em Arroio Grande, que nós conversamos com as lideranças empresariais do município, que tem interesse nessa questão. Também então, tem muitas barragens prontas para fazer, para combater a seca que nós temos no Rio Grande do Sul, e tem solução para irrigar com barragens que já foram estudadas, né, e que tem que sair do papel. Podemos conversar especificamente sobre esse tema, sobre irrigação. Okay? Senador Luiz Carlos Reis, progressistas, obrigado pela atenção aqui ao Jornal Gente e à Rádio Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato. Bom dia, um abraço para o meu amigo Rodrigo Sinch, meu colega produtor e conterrâneo do Alegrete, conterrâneo lá do Alegrete, que eu sou cidadão alegretense também. Um abraço, Osíris. Um abraço, senador. 9h33, temperatura